Coração em Paz 347. Vindo sombras escuras dos caminhos teus, oh, não te desanimes, canta o hino a Deus. Cada nuvem escura um arco-íris traz, quando em teu coração reinar perfeita paz. Coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Se eu viver é de luta, cheio de amargor, mostra afeto aos aflitos, age em seu favor. E de tudo que sofres tu te esquecerás, fluirás gozo e calma se tiveres paz. Coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Vem após negra aurora matinal, fica o céu mais brilhante após o temporal. A esperança não percas, tudo vencerás. Fugirão as tristezas se tiveres paz. Se o coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Vamos orar. Senhor Deus, não é fácil chegar até a tua casa. As coisas não caminham conforme nós queremos, elas são como são. E nós precisamos do auxílio do Altíssimo. Nós precisamos da paz de Jesus Cristo. Quantas são as lutas e as dificuldades que enfrentamos. Agora, Senhor Deus, um trânsito, carros cortando a frente, gente banhando-se lá na chuva aos montes e enxergando pouco, farol ruim, e muita gente comemorando a chuva após um calor tremendo. Nunca vi tanta gente na rua, Deus, se banhando nas quedas d'água das lajes. Quero pedir ao Senhor a tua bênção sobre nós, a paz do Senhor Jesus Cristo, a misericórdia sobre a tua igreja. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Da série Norteando Nossas Vidas pela Palavra, #010, nós estaremos vendo hoje em Mateus capítulo 24, dos versículos 17 ao 20. Mateus capítulo 24, 17 a 20. Está escrito na palavra de Deus: e quem estiver sobre o telhado, não desça para tomar alguma coisa em casa. E quem estiver no campo, não volte para buscar suas vestes. Mas ai das que estejam grávidas e das que criarem naqueles dias. E orai, para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no
sábado. Vamos orar? Senhor, uma palavra com dois eventos de épocas distantes e diferentes, mas com as mesmas questões acontecendo. Na primeira dela, em 70, já acontecido, fato já acontecido com estas pessoas do Império Romano tomando Jerusalém, Israel e fazendo milhares de cativos, escravos em outras nações. Tu nos falas também acerca do segundo evento, que é escatológico e que é profecia do Senhor com semelhança e conselho para salvar-se quem puder. Quero pedir ao Senhor a iluminação do teu Santo Espírito, perdão pelos nossos pecados, misericórdia para as nossas vidas, para as vidas de todos aqueles que aqui estão, de todos aqueles que nos ouvem e nos ouvirão pelas mídias, e que a tua palavra ache guarida no coração destes. Eu oro no nome de Jesus. Amém. O amados de Jesus Cristo, na 10ª mensagem de Norteando Nossas Vidas pela Palavra, se pudesse colocar, e posso colocar o subtítulo, né? O título lá da mensagem é Salve-se quem puder. Por quê? Porque Tito Flávio César Augusto veio com toda a fúria 37 anos depois e destruiu o templo, profanou, destruiu todas as coisas, matou muita gente. E aqui Jesus Cristo fala das dificuldades e aconselha as pessoas a se salvarem da morte, do exílio e da escravidão. Lá no versículo 16, o primeiro conselho de Jesus é: fuja para os montes. Fujam para os montes. A segunda é: os que estiverem no telhado, não desçam. A compreensão da nossa visão e conhecimento nosso, o telhado daquela época não é como o telhado das casas hoje. Tem telhas, e muitas delas de fibra cimento, e tem de 6 milímetros, de 5 milímetros, de 2,5 milímetros. De 2,5 milímetros lá não suporta nem o Levi. A de 5 já suporta um adulto até uns 60, 70 quilos, se souber andar em cima. E a de 6 milímetros até uns 85 quilos, se souber andar em cima. Os telhados, na época, eram como lajes. E as pessoas costumavam usar esse espaço da casa para várias coisas. E isso já era um costume antigo, porque se nós olharmos lá atrás, em cima de um telhado, estava a mulher de Urias banhando-se quando Davi, lá do seu palácio, olhou para ela. Então era comum as pessoas tomarem banho lá no telhado, dormirem no telhado, cozinharem no telhado. Várias questões aconteciam. Então, é um lugar
em que você pode ter uma visão um pouco mais ampla. As construções, creio que na época em que Jesus está falando, elas não se sobressaíam muitas umas das outras. Então, quem estava em um lugar alto poderia ter mais chances de fuga, de salvar a sua vida. E o Senhor Jesus Cristo, em terceiro lugar, ele vai falando quem está no campo. E aqui dá para entender, naquela época, a vestimenta de quem estava no campo era diferente da vestimenta quando estava na cidade. Roupa mais rude, uma roupa mais velha, e que no campo não tinha tanta necessidade. Então, a fuga sempre ela é acompanhada de recursos que você tem para a sua subsistência mínima, para salvar a sua vida. Então Jesus disse: fuja de onde você estiver, fuja daí do campo mesmo, esqueça a sua casa. Às vezes, amados de Jesus Cristo, as pessoas, elas têm o seu coração onde está o seu tesouro. Então é assim, Jesus Cristo está falando aqui de uma salvação individual. Ele não está falando de uma salvação coletiva. Ele está falando que vem vindo um império furioso e as intenções é de matar, é de destruir, e o que sobrar, tornar cativos, escravos. Então, o quanto mais poder se livrar da morte, da tortura e do cativeiro, é melhor. Então, o que o Senhor Deus está falando aqui é que quem ouve a Jesus está preparado por Jesus e sabe como se posicionar em uma hora como esta. Então, há um conselho em cima de questões que não aconteceu com aquela geração, mas que vai acontecer em um futuro próximo, em um futuro distante. Como esse sermão de Jesus, do capítulo 24 e 25, ele é endereçado a dois momentos, ele sabe o que vai acontecer e ele não tem prazer na destruição, embora ela vai haver. Então, existem certas coisas, amados de Jesus Cristo, que Deus pode fazer, mas não vai fazer. Por quê? Porque aquilo vai servir como correção para o seu povo, para a sua nação. E por que vai acontecer? Vai acontecer porque a sua nação não o recebeu. E ele não está fazendo isso por vingança, mas eles plantam e eles colhem. Tudo que o homem fizer, isso também ceifará. Então aqui, Jesus não diz aos discípulos: orem, jejuem, para que isso não aconteça. Jesus está falando vai acontecer. E quando acontecer, e vai acontecer mesmo, salve o seu corpo, salve a sua pele, salve-se a si mesmo. Então, agora entra outras questões. São famílias. Aos que estão em cima na casa e os que estão embaixo na casa. E aí Jesus, ele fala de uma condição
feminina de mulheres e que estão grávidas ou que já deram à luz. Se você voltar e pegar a sua mulher que estiver grávida e pegar o seu filho recém-nascido, você corre o risco de ir para o cativeiro. Mas como é que pode uma coisa dessa? A invasão e a fúria e a destruição seria tão grande que não teria tempo a perder. E precisaria de que permanecessem pessoas vivas. E o Senhor disse: ai das grávidas e as que estiverem amamentando naqueles dias. Amados de Jesus Cristo, são questões a se perceber de como repentina será a destruição apocalíptica do futuro. Não vai se ter tempo para nada. Até salvar-se vai ser quase que impossível. Bom, há algumas questões que nós já vimos, que nós já tratamos, dessas questões escatológicas, do princípio das dores, do arrebatamento da igreja, da grande tribulação, das duas testemunhas e da volta de Jesus Cristo com a guerra do Armagedon. Coisas todas repentinas que nunca aconteceram na face da terra. Aquilo que a história, segundo Flávio Joséfo, relata, porque é um historiador contemporâneo, foi terrível. E terrível será em proporções muito maiores, potencializadas em crueldade, em mortandade, em tudo quanto é coisas que julgamos impraticáveis pelos homens, acontecerão. Então é um momento dos que estiverem, e quero crer que os salvos já não estarão mais aqui, mas o que o Senhor Jesus Cristo fala é para se preparar. E ainda há duas outras questões que Jesus Cristo fala. Uma delas está em Êxodo 20, versículo 4, que é o quarto mandamento. É isso mesmo? Vamos lá. Espera um pouquinho aí, Alex. O seu pastor é velhinho. Quarto mandamento. Pode ser que não esteja em 24. Está em Êxodo. É para que no dia do sábado descansar, né? Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Quando ele fala fuja para os montes, e a época mais fria lá no Hermon, que é um monte coberto de neve, e em dezembro chega a 6 graus Celsius. E quem fugiu ou estava em cima do telhado, ou estava no campo e não tem cobertas. Agora, acontece uma coisa aqui, que é do quarto mandamento, que nós já
chegaremos nele, é que no sábado teria uma dificuldade muito grande, porque, segundo o Talmud, que é uma coletânea de livros judaicos, tem 39 coisas que o judeu não pode fazer. A primeira delas é que eles não podem andar mais do que 2.000 côvados. E esses 2.000 côvados equivalem a 888 metros. Imagine um inimigo vindo para matar, para escravizar, e é sábado. E o judeu guarda o sábado. E no sábado, o que é que o judeu não pode fazer? Vamos lá? Quais são as 39 atividades, segundo o que o Talmud nos fala, acerca do quarto dos mandamentos, é descanso absoluto. Então é assim, a primeira coisa, arar a terra, cavar a terra, tornando-a mais propícia para o plantio. O judeu, segundo o Talmud, ele não poderia fazer isso porque estava pecando contra Deus. Segunda coisa, semear, ato para estimular o crescimento do campo. Terceira coisa, terceira atividade, é colher. Quarta coisa, ajuntar a colheita. Quinta coisa, debulhar a colheita. Sexta coisa, abandonar os grãos em peneiras. Sétima atividade que não poderia ser praticada de maneira nenhuma é selecionar, abanar os grãos em peneiras, selecionar a colheita, moer, peneirar, fazer massa, assar, cozinhar, fritar, tosquiar, lavar, desembaraçar a lã não trabalhada, tingir, fiar a lã, esticar o fio de lã para prepará-lo para tecer. 18º, passar o fio entre os anéis, tecer, desfazer os fios, atar, desatar, costurar, rasgar, suturar, caçar, abater, pelar o couro, curtir o couro, alisar o couro, demarcar o couro, cortar, escrever, apagar, construir, destruir, demolir, acender o fogo, apagar o fogo, terminar a manufatura de qualquer objeto, transportar de propriedade particular, pública ou qualquer outra coisa. O conselho de Jesus é que não fosse no inverno e nem no dia de sábado. Hoje nós vivemos debaixo da graça e para nós não há problema o sábado. E nós não guardamos o sábado. Mas para o judeu, e essa palavra aqui que Jesus está falando aos discípulos, está falando para avisar a nação judaica. Então, se está lá no telhado, abre. Se está no campo, abre. Então, salve-se. E essas transgressões aqui, que se fala no
no Talmud, não é como nós que vivemos na era da graça e temos um advogado que é Cristo Jesus. Filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecardes, temos um advogado para conosco, Jesus Cristo. Então, por que que os judeus não têm esta visão e essa compreensão e esta graça? Que quando foi dada a oportunidade de escolha para eles, vocês querem lei ou vocês querem graça? Eles disseram, nós queremos a lei. Então, para um judeu, um dia de sábado, sair, imagine o inimigo vindo. Você corre 888 metros e para. O que é que acontece? E não é só isso, ai das grávidas, ai das que estiverem grávidas lá naqueles dias. Nós vemos dentro dos evangelhos Jesus Cristo curando muitos enfermos. Imaginem os aleijados, os cegos, os velhos, os com comorbidades, os gordos. Como que vai fugir? Então, amados de Jesus Cristo, aí dá para a gente entender, já tendo visto os relatos históricos do que antecedeu nos anos 70, por Tito Flávio César Augusto, milhares de pessoas morreram. E milhares de pessoas foram escravizadas. E eles andaram errantes pelo mundo, de 70 a 1946, quando começaram a voltar para a sua terra. Amados de Jesus Cristo, nesse segundo evento, nesse segundo episódio, tudo que vai acontecer tem um número exato de salvos. E eu creio que esses salvos aqui, amado, é salvos com vida e salvos por Cristo, que são os 144 mil, das 12 tribos de Israel, que são 12 mil de cada tribo. Israel ainda não conseguiu crescer depois do Holocausto. Nós hoje temos um número de judeus estimado em 15 a 16 milhões, que era o mesmo número de judeus que existiam no mundo, embora dispersos pelas nações, e que 6 milhões foram exterminados, ficando entre 9 milhões e 10 milhões. Nós estamos em 2023, depois da Segunda Grande Guerra e do Holocausto. Israel não cresceu em número pelo que era até Hitler e o Holocausto. Estava vendo uma pesquisa, aqueles palestinos que estão lá, eles cresceram. Os que estão à volta de Israel, todos eles cresceram. Israel não. Israel ainda não atingiu o número de pessoas que tinha quando Hitler começou a perseguição e o extermínio dos judeus. Então, dessa última guerra, dessa última destruição e profanação do templo,
O recado de Jesus Cristo, ele está dado para procedimento, para salvar sem as suas vidas. Isso é fisicamente. Mas, segundo os historiadores bíblicos, esta guerra que acontecerá e terá um desfecho mundial, Israel não ganha. Quem vai ganhar a batalha para Israel é Jesus Cristo. Para salvar os 144 mil das 12 tribos de Israel. Então, a fúria dos que são contra o Estado de Israel, contra os judeus e contra o Deus de Israel, eles têm um plano de extermínio total para varrer da face da terra os judeus. Mas os muçulmanos, eles não param por aí. Eles querem também o extermínio dos cristãos no mundo. Porque são de Israel saem 3 religiões, a saber, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Essas 3 religiões saem do mesmo povo. E é impressionante que é de um mesmo homem. É de Abraão. É de Abraão que sai os ismaelitas, que sai os de Isaac, e ainda tem a descendência de Abraão com Quetura. Então, todos estes povos, de onde se originará o anticristo, são parentes, são primos. E quem prevalecerá até um determinado ponto, até a intervenção de Jesus, que com a sua espada afiada que sairá da sua boca e que destruirá a todos os inimigos de Israel, ele é de nascimento humano judeu. Então, Cristo vem dos judeus e a Bíblia diz, a salvação vem dos judeus e por isso nós, os seus seguidores cristãos, que estamos no cristianismo, entraremos em uma batalha com os anticristos. De onde vem o anticristo? Dos cristãos? Não. Dos muçulmanos. Que querem exterminar os judeus. E que querem exterminar os cristãos. Nessa semana viajou para um país da Europa uma menina que cresceu aqui na igreja. E que o número de islâmico no país que ela foi é maior do que o número dos habitantes daquele país. E que a Europa, até 2030, cumprirá aquela... Até 2060, segundo o príncipe da Arábia Saudita, toda a Europa será muçulmana. São numerosos, são doutrinados, são sanguinários. E Davi pedia para que Deus o livrasse dos homens sanguinários.
Então, quando Jesus fala acerca do mandamento, 6 dias trabalharás e no 7º dia descansarás, é todas essas 39 questões que os judeus colocaram no Talmud e que eles não podem transgredir de maneira nenhuma. Porque a lei, ela é para matar. Então são dificuldades dos invasores que são mais poderosos, que são de maior número, que têm ódio, que não exerce piedade. E nós vimos agora o Hamas, no dia 7 do mês passado, o que fez com as pessoas, sem dó e sem piedade. Agora você imagina 15 milhões de pessoas encurraladas de todos os lados por este povo que odeia os israelitas. O que acontecerá? O morticínio. Eles não querem mais levar pessoas como escravos. Eles querem matar a todos. E a intenção é o extermínio de Israel. É extermínio mesmo. Quando nós lemos essas questões aqui, nós vemos nela, aí a gente vai começar a entender. Por isso que Jesus Cristo disse lá no 15, quem lê, entenda o que diz o profeta Daniel. Então tem todas essas questões. E quando a gente lê sem entender o que Jesus está dizendo, a gente se comporta de uma maneira. Mas quando a gente lê e entende aquilo que Jesus Cristo está dizendo com o que já antes de nós aconteceu, o que vem por aí é muito pior. Então nós não devemos nos apavorarmos. Jesus diz, não vos assusteis. Mas ele está dizendo, se prepare. Olhe a sua situação, olhe a sua condição. E aqui Jesus está falando não de uma salvação eterna. Está falando da vida que ele deu para o homem viver abundantemente, para salvar a sua vida pessoal. E não é com egoísmo, é com pressa. Salve-se quem puder. Não dá para se fazer muita coisa. Se você puder correr, corra. Se não puder, se arraste. Faça alguma coisa, mas salve a sua vida. Deu para entender? Vamos orar, Senhor. A tua palavra é verdade. Sem exagero, sem omissão. Creio que o que está escrito é a tua palavra e vale o que está escrito. Essa hermenêutica, ela é bíblica, cristocêntrica, equilibrada e creio ser verdadeira. Então, que o Senhor Deus está dizendo que nos preparemos, porque vem coisas muito ruins aí pela frente e que o Senhor nos deu vida para que tivéssemos em abundância. Mas estas questões acontecerão e muitas vidas serão ceifadas. E muitas pessoas não conseguirão salvar-se a si mesmas. Eu clamo por sua misericórdia, mas descanso, porque as nossas vidas estão nas mãos do Senhor e temos vida eterna em seu nome, no sacrifício que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário, que pela fé cremos, recebemos e tivemos o nosso nome escrito no livro da vida.
Eu quero agradecer ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Amém.